Você já reparou que os dias mais importantes da sua vida não gritam? Eles sussurram? Que as grandes mudanças não começam com um estrondo, mas com um gesto silencioso ao amanhecer ou com uma pergunta íntima antes de dormir? É disso que este vídeo trata. Das duas portas mais poderosas do seu dia, o início e o fim. Pela manhã, o estoico desperta com propósito. Antes de qualquer distração, ele planta sementes de força, de clareza, de domínio próprio. À noite, ele não se entrega ao esquecimento, mas se recolhe à reflexão. Examina a alma com honestidade, encontra paz no que viveu e sabedoria no que doeu. Hoje, vamos caminhar juntos por esses dois momentos sagrados. Primeiro, explorando as 15 atitudes que podem blindar sua mente a cada manhã. Depois, mergulharemos nas 15 reflexões noturnas que não apenas acalmam, mas curam. Você não precisa transformar o mundo agora. Só precisa aprender a começar o dia como um guerreiro e encerrá-lo como um sábio. Porque cada manhã é um campo de batalha onde você escolhe como vai lutar. E cada noite é um templo onde você se reconcilia com tudo o que não pôde controlar. Esse é o caminho estoico. Firme ao amanhecer, sereno ao anoitecer. Você já parou para pensar como os primeiros minutos do seu dia podem definir o resto dele? Pois é. A forma como você começa o seu dia tem o poder de definir como será o resto dele. Mas me diga, quantas vezes você acorda, pega o celular e, sem perceber, entrega seu tempo e sua mente a distrações que não te acrescentam em nada? E o que acontece depois? Um dia perdido, sem foco, sem propósito. Um ciclo que se repete dia após dia. Agora imagine o contrário. Imagine acordar com um propósito claro, com a mente focada e preparado para enfrentar qualquer desafio. Parece difícil? Os grandes estoicos já sabiam que não era. Eles entendiam que as manhãs são o momento ideal para fortalecer a disciplina, cultivar clareza mental e alinhar nossas ações aos nossos valores. Antes de seguirmos, quero que tome uma decisão agora mesmo. Vá até os comentários e escreva: hoje começo o meu dia com propósito. Pode parecer simples, mas esse gesto é mais significativo do que você imagina. Ao escrever essa frase, você está criando um compromisso consigo mesmo. Está programando sua mente para a mudança, porque a verdadeira transformação começa no momento em que você decide agir de maneira diferente. Prepare-se, pois a partir de agora, cada amanhecer será uma chance de se tornar a melhor versão de si mesmo. Vamos começar. 1. Dedique um momento de reflexão ao começar o dia. Você já parou para pensar no impacto que os primeiros minutos do seu dia têm sobre o resto dele? Quando os olhos se abrem, muitas vezes somos imediatamente bombardeados por notificações, notícias alarmantes ou até problemas inesperados. Em um instante, sua mente pode se tornar prisioneira do caos, sem qualquer espaço para clareza ou controle. E é nesse momento que muitos de nós caímos na armadilha de reagir automaticamente, sem preparação mental, o que nos torna vulneráveis ao estresse, à irritação e à falta de foco. Mas e se você pudesse começar o dia de uma maneira diferente? Os grandes estoicos, como Marco Aurélio, tinham uma prática chamada antecipação dos males. Eles entendiam que, em vez de serem pegos de surpresa pelos desafios, era mais sábio se preparar mentalmente para o que poderia dar errado. Eles refletiam sobre as dificuldades que poderiam surgir durante o dia e planejavam como reagir de forma calma, racional e serena. Para eles, um homem bem preparado não se surpreende com nada, pois já fortaleceu sua mente antes mesmo de o dia começar. E você pode adotar essa prática de uma forma simples e eficaz na sua rotina. Antes de pegar o celular, antes de dar início às suas tarefas, dedique um momento para refletir sobre o que pode acontecer ao longo do dia. Pergunte-se: quais desafios posso enfrentar hoje? Pense em situações que possam sair do controle, problemas inesperados, interações difíceis ou mudanças de planos. Mas não pare por aí. Vá além e defina como você quer reagir. Como enfrentaria um estoico essa situação? O que está sob seu controle e o que não está? Se você sabe que terá uma reunião difícil, pode decidir manter a calma e falar com clareza. Se antecipa que algo pode atrasar ou sair do planejado, escolha não se frustrar e busque soluções. Se precisar lidar com alguém difícil, prepare-se para não deixar que as palavras dessa pessoa afetem sua paz interior. Essa prática de antecipação pode mudar totalmente sua atitude.
Em vez de ser pego de surpresa, você age com estratégia e controle. Como Marco Aurélio, que se lembrava todos os dias de que encontraria pessoas ingratas, agressivas e egoístas, mas sabia que o que realmente importava era a sua resposta a essas situações. Ele não tentava mudar o mundo ao seu redor, mas a forma como reagia a ele. Esse princípio permanece válido até hoje. Você não pode evitar que os problemas surjam, mas pode decidir que eles não vão roubar sua paz. Com o tempo, essa prática se torna natural. Ao começar o dia com clareza sobre os desafios que podem surgir e com um plano de como enfrentá-los, você se torna mais resiliente, menos reativo e muito mais preparado para qualquer situação. O que antes te irritava agora se torna apenas mais um obstáculo, que você pode superar com inteligência e tranquilidade. A antecipação dos males pode levar apenas alguns minutos pela manhã, mas tem o poder de transformar completamente a forma como você enfrenta o seu dia. Pequenos ajustes como esse fazem toda a diferença no longo prazo. Comece hoje e observe como cada amanhecer pode se tornar uma oportunidade para ser mais forte, mais centrado e mais preparado para tudo o que a vida tem a oferecer. 2. Ao acordar, tome as rédeas. Como você começa o seu dia? A forma como você inicia a manhã tem o poder de moldar toda a sua jornada. Se ao acordar você pega o celular, rola pelas redes sociais ou adia o momento de levantar, já está entregando o controle da sua mente para distrações externas. Esse simples gesto pode definir o tom do seu dia e, com o tempo, a qualidade de sua vida. Os estoicos sabiam que a autodisciplina não começa com grandes decisões, mas com os pequenos hábitos diários. Sêneca dizia que somos moldados por aquilo que fazemos repetidamente, e Marco Aurélio, em suas meditações, constantemente se lembrava de que deveria se levantar e agir, pois a vida é curta e o dever sempre o chamava. A maneira como começamos a manhã afeta diretamente nossa produtividade, clareza mental e nossa capacidade de tomar boas decisões durante o dia. Se você deseja mais disciplina e controle sobre sua rotina, precisa assumir o comando desde os primeiros minutos da manhã. Em vez de pressionar o botão de repetição ao acordar, levante-se imediatamente, sem negociar com sua mente. Esse simples ato de se levantar com propósito cria uma sensação de controle e disciplina que se estende por todo o dia. Se ao acordar, a primeira coisa que você faz é pegar o celular, você está treinando o seu cérebro para ser reativo. As redes sociais, mensagens e notícias vão dispersar sua atenção e impedir que você comece o dia com foco. Os estoicos valorizavam o silêncio e a introspecção pela manhã para alcançar clareza antes de enfrentar o mundo. Portanto, dedique os primeiros minutos para você mesmo. Medite. Leia algo que inspire sua mente ou organize seus pensamentos. Esse pequeno momento de tranquilidade é essencial para começar o dia com foco e equilíbrio. Além disso, se você acorda sem um plano claro, já começa o dia perdido. Defina um ritual matinal que te ajude a iniciar o dia com energia e disciplina. Pode ser algo simples, como alongar o corpo, tomar um copo de água, escrever suas principais metas ou até dedicar um momento de reflexão. O importante é que suas primeiras ações sejam intencionais e não impulsivas, direcionando sua energia para o que realmente importa. Quando você assume o controle das primeiras horas do seu dia, evita que as circunstâncias ditem seu ritmo. Você começa com clareza, propósito e disciplina, o que impacta diretamente sua produtividade e resiliência. Pequenos ajustes na maneira como você acorda podem gerar grandes mudanças na maneira como você vive. Que tal começar hoje? 3. Defina suas prioridades antes que o mundo o faça por você. Você já percebeu como o dia parece escapar entre suas mãos quando você não tem um plano claro? Quando você acorda sem saber o que é mais importante, acaba sendo levado pelas distrações e urgências que, no fundo, não têm grande valor. Se você não define suas prioridades, o mundo o fará por você. O chefe que envia mensagens logo de manhã, as redes sociais que te prendem em um ciclo infinito de notificações e as pequenas tarefas que consomem seu tempo sem que você perceba. Quando o dia termina, você se sente exausto, mas sem ter realizado nada realmente significativo. Os estoicos entendiam que a chave para uma vida equilibrada e produtiva é focar no que está sob nosso controle. Sêneca nos alertava sobre como gastamos demasiada energia nos preocupando com o que não podemos mudar, enquanto deixamos de agir sobre o que realmente importa.
Marco Aurélio, em suas meditações, repetia que o tempo é um recurso limitado e que cabe a nós usá-lo com sabedoria. Se você deseja ter mais controle sobre o seu dia e parar de viver à mercê das circunstâncias, é fundamental estabelecer suas prioridades logo pela manhã. Aqui estão 3 passos estoicos que podem ajudá-lo a direcionar sua energia para o que realmente importa. O primeiro passo é identificar suas 3 prioridades essenciais. Pergunte a si mesmo: se eu só pudesse realizar 3 coisas hoje, quais seriam as que mais fariam a diferença na minha vida? Não se trata de tarefas aleatórias, mas de ações que realmente o aproximam de seus objetivos. Se você não definir o que é essencial, acabará se ocupando com coisas urgentes que não trazem impacto a longo prazo. O segundo passo é eliminar ou delegar o que não está sob seu controle. Muitas vezes, nos sentimos sobrecarregados porque tentamos fazer tudo sozinho ou nos preocupamos com o que não depende de nós. Os estoicos ensinavam que devemos focar apenas no que podemos influenciar e aceitar serenamente o resto. Se algo não está em suas mãos para mudar, não desperdice sua energia. Direcione seu foco para o que realmente pode ser controlado por você. Por fim, o terceiro passo é proteger o seu tempo contra as distrações. Mesmo tendo clareza sobre suas prioridades, o mundo constantemente tentará desviar seu caminho. O celular, as notificações, as interrupções. Tudo isso pode destruir seu foco se você não estabelecer limites. Uma estratégia eficaz é reservar blocos de tempo exclusivos para suas prioridades, sem interrupções. Durante esse período, desligue as notificações, evite conversas desnecessárias e trate esse compromisso como algo inegociável. Quando você define suas prioridades antes que o mundo o faça, você ganha clareza, reduz o estresse e garante que seu tempo será investido nas coisas que realmente valem a pena. Você deixa de ser apenas uma peça no tabuleiro dos outros e toma as rédeas da sua própria vida. Não deixe que o caos defina seu dia. Escolha conscientemente. E veja como seu tempo se transforma em uma poderosa ferramenta para alcançar seus objetivos. Agora, que tal começar a definir suas prioridades? 4. Comece o dia com gratidão. Acordar achando que tudo está garantido. Sua saúde, sua rotina, as pessoas ao seu redor. É uma ilusão que muitos carregam sem perceber. Vivemos correndo atrás do que falta, sem notar o quanto já temos. E só quando algo nos é tirado é que o real valor se revela. Mas por que esperar pela ausência para aprender a valorizar? Os estoicos viam a vida com lucidez. Sabiam que tudo o que temos é temporário, e que a verdadeira força está em reconhecer esse fato sem desespero, mas com presença. Marco Aurélio se lembrava diariamente de sua mortalidade não como um peso, mas como um chamado à ação com sabedoria. Sêneca nos lembra: a verdadeira riqueza não está em ter mais, mas em apreciar melhor. Quer viver com mais leveza e propósito? Então inicie o dia com um simples gesto de reconhecimento. Antes de sair da cama, pergunte-se: o que em minha vida hoje é motivo de gratidão? Pode ser o corpo que te sustenta, uma conversa que ainda ecoa no peito, ou apenas o privilégio de respirar mais um dia. Esse instante de consciência te ancora no que é real. Depois lembre-se: nada é garantido. Os estoicos praticavam o memento mori, a lembrança da morte não como medo, mas como impulso para viver com mais presença. Quando você entende que tudo pode mudar a qualquer momento, o agora se torna sagrado. Não deixe para agradecer depois da perda. E por fim, mantenha-se humilde. Nenhuma conquista, por maior que pareça, te faz melhor do que os outros. Tudo é transitório, inclusive o que hoje te dá segurança. Adote a postura de quem está sempre disposto a aprender. Pergunte mais, julgue menos, ouça com atenção. A humildade abre portas que o orgulho fecha sem você notar. Porque no fim do dia não é sobre ter tudo, mas sobre enxergar tudo com novos olhos. E quando você aprende a valorizar o essencial, o supérfluo deixa de te controlar. 5. Levante-se com propósito. Quantas vezes você já começou o dia perdendo a primeira batalha? Acordou, olhou para o relógio e, ao invés de se levantar com determinação, cedeu à tentação de ficar mais alguns minutos na cama? Essa pequena escolha, que parece inofensiva, é a primeira decisão do dia. E essa escolha, por mais simples que pareça, revela muito sobre o rumo que sua vida está tomando. Será que você nasceu apenas para buscar conforto? Para agarrar mais alguns minutos de sono? Ou está aqui para algo maior?
para cumprir um propósito que exige coragem desde o primeiro instante do dia. Marco Aurélio, imperador e filósofo estoico, não era naturalmente uma pessoa matutina. Como qualquer um de nós, também sentia a resistência. Também ouvia a voz interna dizendo só mais 5 minutos. Mas ele não se entregava a ela. Criou o hábito de levantar-se com firmeza porque entendeu que a maneira como começamos o dia define todo o resto. Se você inicia o dia com disciplina, há grandes chances de que essa energia se espalhe pelas horas seguintes. Mas se começa cedendo à preguiça, se entrega à primeira desculpa, o que te faz pensar que resistirá à procrastinação mais tarde? Por isso, quando abrir os olhos antes que sua mente comece a justificar a inércia, lembre-se, você está aqui por algo maior. Tenha clareza de propósito. Essa é sua maior arma contra a apatia. Antes de dormir, defina qual será sua primeira ação ao acordar. Pode ser escrever, se exercitar, ler algo que te inspire ou simplesmente sentar em silêncio e pensar com calma. O importante é que você acorde já com uma intenção firme, algo que te tire da cama com vontade. E quando acordar, resista ao impulso de preencher sua mente com barulho. Não comece o dia mergulhando em notificações, e-mails e redes sociais. Sua mente, nesse momento, é como um campo fértil. O que você plantar ali será o que colherá durante o resto do dia. Em vez de distração, alimente-a com foco, silêncio e direção. Dedique alguns minutos apenas para você. Um café tranquilo, um momento de reflexão, uma página escrita com intenção. Esse pequeno ritual não precisa ser longo, mas deve ser feito com presença. Marco Aurélio encontrava tempo para isso, mesmo com o peso de um império sobre seus ombros. E você, com todos os seus sonhos e metas, vai mesmo dizer que não pode? Quer um conselho direto? Não permita que o dia comece sem direção. Levantar-se com determinação é mais do que um hábito. É um ato de afirmação. É dizer a si mesmo: estou aqui por um motivo, e esse motivo vale mais do que alguns minutos a mais de sono. Na próxima vez que o sol nascer, que ele não te encontre escondido debaixo das cobertas, mas de pé, pronto para enfrentar o dia como alguém que sabe quem é e para onde quer ir. 6. Pare de falhar consigo mesmo ao acordar. Quantas vezes você já se encontrou tentando enganar a si mesmo ao ouvir o alarme de manhã? A mente diz: só mais 5 minutos o mundo pode esperar. E nesse momento você tem diante de si a oportunidade de escolher entre o conforto passageiro e o crescimento duradouro. Acordar cedo não é apenas uma questão de hora marcada. É uma expressão de disciplina, de compromisso consigo mesmo, de sua capacidade de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando a vontade não está presente. É normal sentir resistência no início. O corpo se acostuma com um ritmo e qualquer mudança gera atrito. Mas aqui está a chave. Você pode treinar isso. Não precisa forçar mudanças drásticas de uma noite para o dia. A psicologia comportamental nos ensina que a reprogramação mental é mais eficaz quando feita gradualmente. Se hoje te custa levantar às 6 horas, não tente forçar-se a acordar às 5h30 de imediato. Comece com 15 ou 30 minutos antes a cada dia. Dê tempo ao seu corpo para se adaptar. E, mais importante, dê uma razão verdadeira para se levantar. Não se trata apenas de configurar um alarme mais alto ou de afastar o celular da cama. Esses ajustes podem te ajudar no começo, mas o que realmente importa é ter um propósito claro. Se você não sabe por que se levanta, sempre encontrará uma desculpa para continuar dormindo. Defina uma razão que o impulse a sair da cama com determinação. Pode ser um projeto que o excite, uma meta pessoal, ou até mesmo o desejo de começar o dia com calma, ao invés de se sentir apressado. O que quer que seja, certifique-se de que seja algo que realmente importa para você. A luz natural é uma grande aliada nesse processo. Expor-se à luz do sol pela manhã ajuda a regular o relógio biológico e dá ao corpo o sinal de que é hora de se ativar. Em contrapartida, a luz artificial das telas antes de dormir desorganiza seu cérebro e dificulta um sono profundo e reparador. Para se levantar mais cedo, também é necessário cuidar de como termina o seu dia. Crie uma rotina noturna que prepare seu corpo para o descanso, em vez de mantê-lo em alerta até o último minuto. O estoicismo nos ensina que a disciplina é a base de uma vida com propósito. Marco Aurélio não se deixava levar pelo que era confortável, mas pelo que era correto. Ele não buscava desculpas, mas sim estratégias. E se hoje você tem dificuldades em acordar cedo,
Não veja isso como uma luta contra o sono, mas como um treino de sua vontade. Cada manhã em que você vence a tentação de permanecer na cama, fortalece sua capacidade de tomar o controle de sua vida. No começo, você vai se sentir cansado. Isso é normal. Seu corpo ainda está ajustando o ritmo, mas com constância, chegará o momento em que acordar cedo será algo natural. E quando isso acontecer, você perceberá a diferença não só na sua produtividade, mas também na sua energia e na forma como enfrenta o dia. Não se trata apenas de acordar mais cedo. Trata-se de começar cada jornada com intenção, com direção, com a mentalidade de alguém que está no controle de seu tempo e de sua vida. Agora eu te pergunto, quando o alarme soar amanhã, você vai ceder à tentação de ficar mais um pouco, ou vai se levantar com a força de quem sabe o que precisa ser feito? O verdadeiro poder está na ação constante. E no fim, você perceberá que aquele pequeno hábito transformou não apenas o seu dia, mas a sua disciplina, confiança e vida inteira. 7. Alimente sua mente com pensamentos positivos. Sua mente é como um terreno fértil, e o que você escolhe plantar nela no início do dia determinará o que crescerá ao longo de toda a jornada. Se você começa o dia com preocupações, notícias negativas ou pensamentos de dúvida, estará programando sua mente para operar no modo defensivo, com medo e estresse. Mas se por outro lado você alimenta sua mente com algo positivo, com ideias que inspiram e motivam, você criará um estado mental mais forte, claro e focado no sucesso. O que você consome mentalmente pela manhã é tão importante quanto o que você come fisicamente. A ciência mostra que o conteúdo positivo e motivador ao acordar pode melhorar seu humor, reduzir a ansiedade e até aumentar sua criatividade. Seu cérebro, ao despertar, está em um estado altamente receptivo, o que significa que qualquer informação que você absorva nesse momento terá um impacto profundo em sua mentalidade ao longo do dia. Agora pense, o que é o primeiro conteúdo que você consome ao acordar? Para muitas pessoas, a resposta é redes sociais, notícias cheias de negatividade ou mensagens sem valor significativo. E depois se perguntam por que começam o dia se sentindo cansadas, desmotivadas ou estressadas. A solução não é se isolar do mundo, mas ser mais seletivo com o que você permite entrar em sua mente nos primeiros minutos do dia. Dedique alguns minutos todas as manhãs para ler algo que te inspire, ouvir um podcast que te motive ou refletir sobre uma ideia que ajude seu crescimento. Não precisa ser algo complexo ou longo. 10 ou 15 minutos de conteúdo que alimente sua mentalidade com pensamentos de sucesso, disciplina e evolução já são o suficiente. Pode ser uma frase que te impulse, um livro que te faça pensar, ou uma história que te lembre do que você é capaz de conquistar. Ao começar o dia com esse tipo de estímulo, você muda seu foco. Em vez de reagir ao que o mundo te impõe, você toma o controle do seu estado mental. Você se prepara para ver oportunidades onde antes via obstáculos. Age com confiança, não com medo. Mantém o foco nas suas metas em vez de se perder em distrações. Os estoicos sabiam que a qualidade da nossa vida está diretamente ligada à forma como alimentamos nossa mente. Marco Aurélio, em suas meditações, escrevia reflexões todas as manhãs, não para os outros, mas para si mesmo. Ele se lembrava de seus princípios, se preparava para os desafios do dia e reafirmava seu propósito. Não deixava sua mentalidade ao acaso, ele a treinava. E você também pode fazer isso. Não é necessário mudar toda a sua rotina de imediato. Comece com algo pequeno. Uma página de um livro inspirador, uma palestra curta de alguém que você admira, ou um pensamento positivo que te ajude a começar o dia com clareza. O importante não é a quantidade, mas a intenção. Agora eu te pergunto, amanhã, quando acordar, o que você vai escolher consumir primeiro? O que você vai permitir que invada sua mente? Escolha conscientemente o que vai alimentar sua mente e, ao fazer isso, estará criando um hábito que transformará sua motivação, sua disciplina e seu foco. O sucesso não é uma questão de sorte ou talento, mas de como você treina sua mente todos os dias. E a melhor forma de começar é decidindo desde o primeiro momento o que você vai permitir que entre nela. 8. Ao acordar, beba água. Quantas vezes você já acordou sentindo-se lento, com a mente nublada e sem energia para começar o dia? A primeira coisa que você faz ao acordar tem um impacto profundo no seu bem-estar.
Muitas pessoas, ao abrir os olhos, pegam o celular, verificam as notificações e mergulham na rotina sem sequer pensar no que o corpo realmente precisa. Mas antes de tudo, antes de qualquer movimento, o seu organismo já te pede algo essencial: água. Depois de uma noite inteira sem líquidos, seu corpo precisa ser reabastecido. Seu cérebro, sistema digestivo e pele funcionaram por horas sem a hidratação necessária. E se logo de manhã você não oferece ao corpo a água que ele tanto precisa, já começa o dia em déficit, lidando com a fadiga que poderia ser facilmente evitada. A ciência é clara. A desidratação, mesmo em níveis leves, afeta a concentração, o humor e a energia. Se você já acordou se sentindo sem vontade de começar o dia, talvez o que você realmente precise seja apenas de água. Não de café, não de comida, nem estímulos externos. Apenas um copo grande de água, bebido lentamente para ativar o seu corpo e mente. Experimente amanhã. Antes de pegar o celular, antes de pensar nas suas tarefas, beba um copo de água. Não precisa ser complicado. Apenas tenha um copo ao lado da cama, se necessário. Em poucos minutos você sentirá seu corpo reagir, sua mente clarear e sua energia aumentar. Isso não é apenas um hábito físico, mas também um ato de disciplina. Ao fazer isso, você está dizendo a si mesmo que está no controle do seu corpo e que não começa o dia por inércia, mas com intenção. Tomar decisões conscientes logo pela manhã ajuda a criar uma mentalidade de clareza e foco para o resto do dia. Os estoicos compreendiam que os pequenos atos diários são fundamentais para uma vida com propósito. Marco Aurélio não buscava gestos heróicos, mas consistência no essencial. Ele sabia que a verdadeira força vem do domínio de si mesmo, até nas coisas mais simples. Beber água ao acordar pode parecer um pequeno detalhe, mas reflete um cuidado maior. A capacidade de cuidar de si mesmo, de começar o dia com ordem e de priorizar o que realmente importa. Quando você ignora o que seu corpo precisa, esse descompasso se reflete em outras áreas da vida. Mas quando começa com o básico, tudo melhora. Um corpo bem hidratado pensa melhor, se move melhor, tem mais energia, e essa energia vai além do físico, afeta também a mente. Quando você se sente bem desde o começo, enfrenta o dia com outra atitude, mais clareza e determinação. Então amanhã, quando abrir os olhos, você vai priorizar o que seu corpo precisa ou começar o dia com mais distrações? Lembre-se, o que você faz nos primeiros minutos do seu dia é uma declaração de como você escolhe viver sua vida. 9. Acorde com disciplina. Cada manhã, no momento em que você abre os olhos, decide se o seu dia começa com controle ou com caos. E isso não é um simples detalhe. É a base sobre a qual se constrói sua energia, seu foco e sua disciplina. Se você acorda a horários diferentes todos os dias, se depende do botão de soneca para ganhar mais alguns minutos de sono, você está sem perceber, saboteando seu próprio desempenho. Porém, ao estabelecer uma hora fixa para acordar, você dá ao seu corpo estabilidade. Cria um ritmo natural que melhora o descanso e prepara você de maneira mais eficaz para o dia que começa. O corpo humano segue um ciclo interno conhecido como ritmo circadiano, que regula o sono, a produção de hormônios, a temperatura corporal e a energia ao longo do dia. Quando você dorme e acorda à mesma hora todos os dias, seu corpo se ajusta, fazendo você se sentir mais descansado e com mais clareza mental. Estudos mostram que quem tem uma rotina de sono constante tem melhor concentração, menos fadiga e um estado emocional mais equilibrado. Se você constantemente muda o horário de acordar, seu corpo nunca se adapta completamente. A cada vez que você dorme até mais tarde em um dia e acorda mais cedo no outro, você desregula seu relógio interno e afeta seu desempenho. Dormir mais nos finais de semana não compensa a falta de sono durante a semana. Apenas piora o problema. O descanso de qualidade vem da regularidade, não da quantidade. A chave é estabelecer uma hora fixa e segui-la. Não importa se é segunda-feira ou domingo, levante-se sempre no mesmo horário. E quando o alarme tocar, não ceda à tentação dos 10 minutos extras. Eles não vão te dar mais descanso, só vão te deixar mais cansado. Levantar assim que o alarme soar não é só um hábito físico, é uma decisão mental. Um pequeno ato de disciplina que vai dar o tom para o restante do seu dia. Não se trata apenas de dormir bem, mas de tomar controle do seu tempo.
Ao acordar na mesma hora todos os dias, você cria estrutura e estabilidade na sua vida. Mais importante ainda, você reforça sua capacidade de fazer o que se compromete a fazer. Cada vez que você se levanta sem hesitar, você fortalece sua disciplina. E essa disciplina se reflete em tudo o que você faz. Os estoicos nos ensinam que o domínio de si mesmo é a chave para uma vida plena. Marco Aurélio, com todas as suas responsabilidades, entendia a importância de rotina e autocontrole. Ele não deixava que a preguiça ditasse suas ações. Ele começava o dia com propósito, estrutura e clareza. Para ele, acordar cedo não era um sacrifício, mas um ato de preparação para enfrentar o dia com força e determinação. Se você quer melhorar sua energia, foco e disciplina, comece pelo básico. Levante-se à mesma hora todos os dias. Não é um grande salto, mas uma mudança poderosa. Com o tempo, seu corpo se ajustará. Sua mente ficará mais clara e seus dias fluirão com mais facilidade. Porque no fim, a disciplina não é construída nos grandes momentos, mas nos pequenos detalhes. E o primeiro detalhe do seu dia é decidir levantar no horário que você se comprometeu. Então, amanhã, quando o alarme tocar, não pense no quanto gostaria de dormir mais. Levante-se. Faça disso um ato de controle e deixe que ele impulsione tudo o que virá depois. 10. Conecte-se com a natureza. Quantas vezes você se viu preso em sua rotina, sentindo-se sobrecarregado e sem clareza mental, enquanto o mundo lá fora segue em seu ritmo? Em um mundo onde as telas e o concreto dominam, é fácil esquecer a fonte de energia que está ao nosso redor. A natureza, com seu silêncio e simplicidade, tem o poder de nos restaurar, mas estamos desconectados dela. Passar tempo ao ar livre não é um luxo, é uma necessidade para o corpo e a mente. Respirar ar fresco, sentir o sol na pele, ou apenas caminhar entre árvores, são pequenos gestos que têm um grande impacto na nossa saúde mental. A ciência comprova: dedicar pelo menos 15 minutos ao dia à natureza pode aumentar nossa capacidade cognitiva, diminuir o estresse e até combater a ansiedade. Você não precisa ir a um lugar remoto para aproveitar esse benefício. Um simples passeio em um parque, sentar-se em um jardim ou até abrir a janela para deixar a luz do sol entrar já traz mudanças reais. Ao se conectar com a natureza, sua mente se liberta da sobrecarga da vida moderna, os pensamentos se acalmam e a criatividade ganha força. É como um reset mental, um respiro antes de seguir com suas responsabilidades. Se já experimentou esse alívio após um momento na natureza, você conhece o poder desse hábito. Mas o segredo está na intenção. Não basta estar fisicamente ao ar livre. Sua mente deve estar lá também. Quando estiver fora, observe cada detalhe. Veja o movimento das árvores, sinta o solo sob seus pés, ouça o som do vento. Conectar-se com a natureza não é apenas estar presente, mas absorver sua energia e deixar que ela se una à sua. Os estoicos sabiam disso. Para Marco Aurélio, a natureza era um lembrete do simples e do essencial. Ele observava como as árvores não lutam contra o vento, como as ondas não se preocupam com seu destino e como o sol brilha sem pedir permissão. A natureza segue seu curso, sem pressa, mas cumprindo seu propósito. Você também, como parte dessa mesma natureza, pode aprender com essa harmonia. Nada acontece apressadamente, mas tudo acontece no seu tempo. Transforme esse simples ato de estar na natureza em um hábito diário. Não é preciso mudanças drásticas. Apenas saia de casa, respire fundo, deixe o sol tocar sua pele, sinta a brisa. Não espere estar sobrecarregado para buscar alívio. Faça da natureza uma parte do seu dia a dia. Porque no fim, muitas vezes a solução não está em fazer mais, mas em fazer uma pausa e voltar ao básico. A clareza que você tanto busca não está na próxima mensagem ou e-mail, mas no mundo ao seu redor, na terra sob seus pés, no céu sobre sua cabeça. A natureza também ensina paciência. Um rio não se apressa, mas com o tempo pode moldar as montanhas. Uma semente não cresce de imediato, mas com a luz e o tempo certos, torna-se uma árvore forte. E assim como a natureza, você também tem o seu ritmo. Não busque mudanças instantâneas. Aprenda a crescer com paciência, confie no processo e entenda que a verdadeira transformação vem quando você se alinha ao ritmo natural da vida. Amanhã, antes de se perder em suas responsabilidades, reserve um momento para se conectar com a natureza. E quando o fizer,
perceberá que, além de reduzir o estresse e melhorar a concentração, estará se reconectando com algo muito mais profundo, a simplicidade da vida e a sua própria essência. Porque no fim, o verdadeiro poder está na calma que vem de dentro, quando você se alinha ao que é essencial. 11. Cultive a quietude interior antes de enfrentar o mundo. Em um mundo onde a agitação e o ruído externo dominam, é fácil se perder no turbilhão das demandas diárias. Estamos constantemente sendo bombardeados por informações, responsabilidades e pressões externas. Mas, e se a verdadeira força estivesse na quietude? E se antes de sair para enfrentar o mundo você tirasse um momento para se reconectar com seu interior, para aquietar sua mente e alinhar seu coração? A prática de cultivar a quietude interior não é uma fuga, mas um ato profundo de autocuidado e preparação mental. Quando você começa o dia em paz consigo mesmo, a sua mente se torna mais clara, mais focada e mais resiliente. Não se trata de evitar o mundo, mas de se preparar para ele de uma maneira mais consciente, mais centrada. A ciência tem mostrado que momentos de silêncio e reflexão podem reduzir os níveis de estresse, aumentar a clareza mental e melhorar a tomada de decisões. Quando paramos para nos ouvir, nos acalmamos e alinhamos nossos pensamentos, somos mais capazes de lidar com os desafios com sabedoria e serenidade. Então, como cultivar essa quietude interior? O primeiro passo é dedicar os primeiros minutos do seu dia a um momento de silêncio. Antes de pegar o celular, de se envolver nas tarefas do dia, tire alguns minutos para apenas respirar profundamente, observar sua respiração e sentir sua presença. Não precisa ser longo, apenas um momento para se ancorar e tomar posse do seu espaço interior. O segundo passo é a prática da meditação ou da reflexão. Mesmo que seja por poucos minutos, pare e permita-se ouvir seus próprios pensamentos, suas emoções e suas intenções para o dia. Se a meditação não for sua prática, pode ser um simples momento de reflexão sobre o que você deseja cultivar no seu coração e na sua mente ao longo do dia. O terceiro passo é o hábito de revisar sua intenção. Pergunte-se: qual é o propósito do meu dia? Como posso agir com integridade e clareza? Ao fazer isso, você fortalece seu alinhamento interior e se prepara para tomar decisões mais conscientes e assertivas. Porque no fim do dia, a quietude interior não é um luxo, mas uma necessidade. Quando você começa o dia com essa intenção, a paz se espalha por todo o seu ser, e o mundo à sua volta se torna um reflexo de sua serenidade interna. Não subestime o poder de começar o dia com a calma de quem se reconectou com sua essência. 12. Cresça com os desafios diários. Em uma era onde buscamos constantemente conforto e conveniência, a verdadeira força mental é cultivada através da adversidade. O que separa aqueles que têm sucesso daqueles que permanecem estagnados não é a falta de dificuldades, mas a maneira como respondem a elas. E se, ao invés de evitar os desafios diários, você os encarar como oportunidades para crescer? O verdadeiro poder não vem da ausência de obstáculos, mas da capacidade de superá-los com resiliência. Cada desafio, por menor que seja, é uma chance de fortalecer sua mente, de expandir seus limites e de provar a si mesmo que você é capaz de ir além. A vida não precisa ser fácil para ser significativa. Na verdade, os momentos mais desafiadores são os que mais nos moldam. A chave está em como você encara os desafios. Em vez de se sentir sobrecarregado ou derrotado quando as dificuldades surgem, comece a vê-las como oportunidades de desenvolvimento. Cada vez que você supera um obstáculo, você reforça sua mentalidade e constrói sua força interior. A prática de abraçar os desafios pode começar de maneira simples. O primeiro passo é sair da sua zona de conforto todos os dias, mesmo que seja com pequenos atos. Escolha uma tarefa que você tem evitado e a faça, mesmo que não se sinta totalmente preparado. Essa pequena ação já é um treino para sua mente. O segundo passo é enfrentar os desafios com uma mentalidade positiva. Quando a dificuldade surgir, em vez de se desesperar ou se sentir incapaz, respire fundo e pense: o que posso aprender com isso? Como posso usar esse desafio a meu favor? Ao mudar sua abordagem, você começa a ver os desafios não como ameaças, mas como aliados no seu caminho para o crescimento. O terceiro passo é a prática de ser constante. Não importa se você falha em algum momento. O importante é continuar tentando, ajustando e aprendendo.
A verdadeira força mental não é medida pela quantidade de vitórias, mas pela consistência com que enfrentamos os desafios, dia após dia. Agora seja honesto. Você está escolhendo crescer com os desafios ou evitando-os? Porque, no fim, a verdadeira força mental não vem do que é fácil, mas do que você é capaz de superar. Encare a adversidade, e você verá que cada desafio é apenas mais uma chance de se tornar a melhor versão de si mesmo. 13. Transforme seus erros em lições valiosas. A vida é cheia de altos e baixos, e os erros são inevitáveis. No entanto, a maneira como você lida com seus fracassos é o que realmente define sua jornada. Você pode vê-los como obstáculos insuperáveis ou como oportunidades para aprender e crescer. E se ao invés de temer os erros, você os abraçasse como professores essenciais no seu caminho? A sabedoria não vem apenas dos sucessos, mas também das falhas que enfrentamos ao longo da vida. Cada erro é uma chance de refletir, ajustar e aprimorar a nossa abordagem. As maiores lições não vêm de acertos fáceis, mas das dificuldades que nos desafiam a nos tornarmos mais resilientes, mais atentos e mais fortes. A chave está em não se afundar no arrependimento ou na culpa, mas em usar os erros como trampolins para a evolução. Como fazer isso de maneira prática? O primeiro passo é mudar a forma como você vê o erro. Ao cometer uma falha, em vez de se criticar severamente, pergunte-se: o que posso aprender com isso? Como posso usar essa experiência para ser melhor daqui para frente? Essa mentalidade de aprendizado transforma cada erro em uma oportunidade de crescimento. O segundo passo é aplicar a reflexão. Tire um momento para analisar o que deu errado e como você pode melhorar. Não se trate com autopiedade, mas com honestidade. O que especificamente levou ao erro? O que você pode fazer de diferente? Ao refletir com clareza e objetividade, você se prepara para não repetir o erro no futuro. O terceiro passo é agir de forma prática. Com as lições aprendidas, implemente mudanças em suas ações, pensamentos ou atitudes. Transforme a experiência em um plano de ação positivo. A verdadeira mudança vem quando usamos o erro como um ponto de partida, não como um fim. Agora me diz, como você tem lidado com os seus erros? Está deixando que eles te definam ou está usando-os como uma ferramenta para se aprimorar? Porque, no fim, os erros não são falhas. São degraus que nos conduzem ao sucesso. Ao encará-los com coragem e sabedoria, você transforma cada tropeço em um passo em direção ao seu melhor eu. 14. Viva com urgência. Aprecie o agora. A maioria das pessoas vive como se o tempo fosse infinito, sempre acreditando que há um amanhã para começar aquele projeto, pedir desculpas ou mudar a vida. Mas a verdade é que o amanhã não está garantido. O que aconteceria se hoje fosse seu último dia? Você estaria orgulhoso de como está vivendo sua vida? Os grandes estoicos tinham um lembrete poderoso para não desperdiçar o tempo. Memento mori, lembre-se de que você vai morrer. Para eles, refletir sobre a morte não era motivo de medo, mas um chamado à urgência. Ao aceitar nossa finitude, tudo o que é superficial perde importância, e o que realmente importa se torna prioridade. Se você deseja viver com mais propósito e deixar de adiar o que realmente importa, precisa aplicar o memento mori no seu cotidiano. Aqui estão 3 maneiras de transformar essa reflexão em ação. O primeiro passo é imaginar que hoje é o seu último dia. Pode ser uma ideia desconfortável, mas pare um momento e pense. Se você tivesse apenas 24 horas, o que faria de diferente? Com quem conversaria? Quais arrependimentos tentaria evitar? Use essa pergunta para ajustar sua forma de viver. Se há algo que você precisa dizer, diga. Se há algo que precisa fazer, faça. O tempo não espera por ninguém. O segundo passo é eliminar o que não tem importância. Quantas horas do seu dia são desperdiçadas em preocupações insignificantes, discussões sem sentido ou distrações que não te levam a nada? Quando você lembra que a vida é curta, percebe que não vale a pena gastar energia com o que não agrega valor. Escolha bem suas batalhas. Aprenda a dizer não ao que não tem sentido e foque no que realmente importa. O terceiro passo é agir com urgência. Se há um sonho que você tem adiado, comece agora. Se quer aprender algo novo, não espere o momento perfeito. Se precisa melhorar sua saúde, faça isso hoje. A procrastinação é o maior inimigo de uma vida bem vivida. Os estoicos nos ensinam que cada dia é um presente, e a única maneira de honrá-lo é agir enquanto ainda temos tempo.
Quando você adota o memento mori, sua perspectiva muda. Pequenos problemas perdem relevância. O medo do julgamento dos outros se torna irrelevante e você começa a valorizar o agora. A morte não deve ser um tabu, mas um lembrete poderoso de que estamos aqui por tempo limitado. Porque no fim do dia, o tempo é o que mais temos, mas também é o que mais desperdiçamos. Ao viver com essa consciência, você se torna mais consciente da sua jornada, da sua missão e de como quer ser lembrado. 15. Encerre o dia com sabedoria. Ao final de cada dia você tem uma oportunidade rara, a chance de parar, refletir e reconectar-se com o que realmente importa. Não importa o que aconteceu durante o dia, o momento da noite é seu, um espaço sagrado para dar um passo para trás e olhar o caminho percorrido com clareza. O simples ato de parar e refletir sobre o que vivemos pode trazer luz onde há confusão e paz onde há agitação. Quantas vezes você termina o dia apenas para começar a pensar no próximo, sem fazer uma pausa para olhar para si mesmo? A noite não é apenas para descansar o corpo, é para descansar a mente também. O reflexo do seu dia não deve ser um momento de autopunição, mas de aprendizado e acolhimento. O que você aprendeu hoje? Quais momentos merecem ser lembrados? O que você faria de diferente amanhã? Às vezes nos sentimos tentados a encerrar o dia rapidamente, a fugir dos pensamentos e emoções que ele nos trouxe. Mas se fizermos disso uma prática diária de reflexão, encontramos em cada fim de dia a oportunidade de sabedoria. Não se trata de buscar perfeição, mas de honrar o que foi vivido, com todas as suas falhas e triunfos. Cada erro, cada acerto, cada sorriso e cada desafio se tornam degraus em sua jornada pessoal. Quando você reflete sobre o que foi, se prepara para o que virá. A beleza de uma noite bem vivida está em reconhecer que o ciclo do dia está completo, que você fez o seu melhor com as ferramentas que tinha naquele momento. E no final, o mais importante é ser gentil consigo mesmo, sabendo que cada dia é um passo na direção daquilo que você deseja se tornar. Ao refletir, você se fortalece, e ao fortalecer-se, você abre espaço para uma nova manhã cheia de possibilidades. Porque no fim, cada noite não é apenas o fim de um dia, mas o começo do próximo, cheio de novas oportunidades, novos aprendizados e novos desafios. Ao fechar os olhos, saiba que o que você fez hoje, por menor que tenha sido, é um degrau que te leva mais perto da pessoa que você quer ser. E amanhã, com mais sabedoria, você começará novamente. Esta noite você não está aqui por acaso. Você chegou porque algo em você está cansado, e não é só o corpo. É um cansaço mais fundo, que não se alivia com sono nem com distrações. É a alma pedindo silêncio. É o coração pedindo direção. Enquanto o mundo lá fora continua girando, você escolheu parar. E nesse espaço entre um dia que termina e outro que ainda não nasceu, há um santuário. Um abrigo feito de palavras antigas, de sabedorias que resistiram ao tempo, às guerras, às perdas e ao próprio ego. Marco Aurélio, Epicteto, Sêneca, eles não falavam a partir da teoria, falavam a partir da batalha interior. E esta noite, suas vozes chegam até você como um sussurro, um bálsamo para a mente, um guia para o coração. Você não precisa entender tudo agora, nem lembrar de cada lição. Basta ouvir, respirar e receber. Deixe que as palavras entrem como uma brisa pela janela entreaberta. Que lavem seus pensamentos, acalmem seus medos e façam da sua noite um lugar seguro para recomeçar. Este não é apenas mais um vídeo, é um refúgio, uma trégua, um lugar onde você pode soltar o peso do dia e lembrar que mesmo na escuridão, há sabedoria esperando para ser ouvida. Então deite-se, feche os olhos e permita-se ser tocado por uma sabedoria que atravessa séculos e que esta noite veio apenas para você. Vamos começar. Lição 1. Nada acontece por acaso. Nem sempre a vida segue como planejamos. Às vezes, ela nos surpreende com situações que não escolhemos. Mudanças inesperadas, perdas dolorosas, notícias difíceis, pessoas que vão embora sem explicação, momentos em que tudo parece dar errado. Nessas horas, a mente se rebela. Perguntamos: por que isso está acontecendo comigo? O que fiz de errado? Por que agora? É natural reagir assim. Queremos respostas. Queremos controlar o que sentimos. Queremos fugir do que machuca. Mas existe um outro caminho. Um caminho mais silencioso, mais profundo. Os estoicos, sábios de séculos atrás,
Ensinaram algo transformador. Não é sobre controlar os acontecimentos, mas sobre encontrar sentido neles. Não é sobre evitar a dor, mas transformar a dor em força. Não é sobre resistir ao que já aconteceu, mas acolher e crescer com isso. Epicteto dizia: algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. O tempo, o passado, o que os outros fazem, o destino, tudo isso não depende de nós. Mas há uma única coisa que é só sua: a forma como você responde ao que acontece. Essa é a chave do estoicismo. Mudar o foco daquilo que não podemos controlar para aquilo que podemos. Nossos pensamentos, nossas reações, nossas atitudes. E isso muda tudo. A dor ainda estará lá. A perda ainda terá acontecido. Mas você não será mais refém disso. Você se tornará alguém que transforma as feridas em sabedoria. Talvez hoje você esteja passando por algo difícil. Algo que parece um fardo. Mas já pensou que isso pode estar te mostrando algo que você ainda não via? Um fracasso pode revelar onde há orgulho. Uma perda pode ensinar sobre desapego. Uma doença pode lembrar o valor do presente. Uma decepção pode empurrar você para fora da zona de conforto e te apresentar a uma versão mais forte de si mesmo. Marco Aurélio escreveu: o que está no caminho vira o caminho. O que parece atrapalhar pode ser o que vai te orientar. O que parece bagunça pode estar reorganizando sua vida. O que hoje dói pode ser o que amanhã te liberta. Pense no passado. Em quantas vezes você achou que não suportaria algo? E aqui está você, respirando, continuando, talvez com cicatrizes, mas também com mais consciência. O sofrimento existiu, mas ele também te transformou. Os estoicos não negam a dor. Eles atravessam, e ao atravessar eles se tornam mais fortes. Você pode escolher resistir ao que está acontecendo, ou pode deixar que o momento atual te transforme. Pode reclamar, ou pode perguntar: o que isso veio me ensinar? Pode viver no automático, reagindo, ou pode começar a observar com mais calma, com mais clareza. Essa escolha é interna, e ninguém pode tirá-la de você. Então, da próxima vez que a vida mudar os planos, que algo parecer dar errado, repita para si mesmo. Sem pressa, sem desespero, sem tentar entender tudo agora. Nada acontece por acaso. Tudo tem um sentido. Diga isso com o coração calmo. Mesmo que não entenda ainda. Mesmo que doa. Porque muitas vezes o que parece um fim é só um novo começo. O que parece um castigo é, na verdade, um ajuste do destino. Você está sendo preparado para algo que ainda não pode ver. Você não está perdido. Não está quebrado. Você está em transformação. Está sendo guiado pela própria vida, pela sabedoria que existe dentro de você. E se você escutar com atenção, vai perceber. Sua alma sempre soube o caminho. Hoje, antes de dormir, deixe essa ideia te acompanhar. Não existem erros no caminho. Só lições que você ainda não entendeu. Só oportunidades que ainda não foram reconhecidas. Respire fundo. Solte a necessidade de controlar. Aceite. Confie. E lembre-se, nada acontece por acaso. Tudo tem um motivo, tudo tem um porquê. Só é preciso olhar com os olhos da alma. Número 2. Não controle o mundo, domine sua mente. O mundo é um palco que não obedece ao nosso roteiro. As pessoas falham conosco. As coisas atrasam. As promessas quebram. O inesperado bate à porta mesmo quando tudo parecia no lugar. Mas a dor mais profunda raramente vem desses fatos. Ela nasce da expectativa. Do isso não deveria estar acontecendo. Da ilusão de que, se nos esforçarmos o bastante, poderemos manter tudo estável, previsível, sob controle. Mas controle é uma miragem, e quanto mais corremos atrás dele, mais nos afundamos na areia movediça da frustração. Porque o que está fora sempre escapará por entre os dedos. As pessoas pensam diferente. As situações mudam, o corpo envelhece, os vínculos se desfazem. E lutar contra essa natureza transitória é como tentar segurar a água com as mãos. A filosofia estoica não tenta nos proteger da instabilidade do mundo. Ela nos oferece um refúgio mais profundo, a estabilidade interior. Epicteto não escreveu sobre controle a partir do conforto. Ele era um escravo, e mesmo assim dizia que ninguém poderia controlar sua mente sem sua permissão. Isso não é força cega, é consciência. Dominar a mente é o maior ato de soberania que alguém pode exercer, e não significa se tornar frio, indiferente ou mecânico. Pelo contrário, é sentir tudo com intensidade, mas escolher o que fazer com isso. É chorar, mas não se afogar.
É sentir raiva, mas não machucar. É ter medo, mas não recuar. Imagine por um momento que a sua mente é como um cavalo selvagem. Se você tenta ignorá-lo, ele te derruba. Se tenta prendê-lo à força, ele se debate. Mas se você aprende a ouvi-lo, treiná-lo e andar com ele, você descobre que pode chegar a lugares onde nunca ousou ir. Dominar a mente é isso. Não apagar os pensamentos, mas aprender a não segui-los cegamente. Observar quando eles surgem, investigar sua origem e decidir se merecem ou não a sua energia. Quantas vezes você já sofreu por algo que só existia na sua cabeça? Um cenário catastrófico que nunca se realizou. Uma preocupação com o que alguém poderia estar pensando. Uma memória antiga que ainda dita suas reações. A mente, quando desgovernada, se torna uma prisão. Mas quando guiada com clareza, vira uma ponte para a liberdade. Os estoicos sabiam disso. Marco Aurélio escrevia para si mesmo, não para parecer sábio, mas para lembrar quem ele escolhia ser, mesmo sendo imperador. Porque até um imperador precisa lembrar. O poder começa dentro. E essa é a chave que talvez você tenha procurado a vida inteira. A paz que não depende das circunstâncias. A força que não vem de controlar os outros, mas de se manter inteiro diante de qualquer cenário. É fácil reagir com raiva quando somos provocados. É comum se perder em ansiedade quando os planos mudam. É humano sentir medo diante do incerto, mas é sábio pausar, respirar, escolher. A mente é o primeiro território que você precisa conquistar, e ela pode ser sua aliada mais fiel, ou seu tirano mais cruel. Comece pequeno. Quando alguém te irritar, pergunte-se: isso merece meu descontrole? Quando algo atrasar, pergunte: posso mudar isso ou posso mudar como me afeto por isso? Quando a tristeza chegar, pergunte: o que ela está tentando me mostrar que eu ainda não quis escutar? Aos poucos, essa prática vira hábito. E esse hábito vira identidade. Você deixa de ser alguém que é arrastado pela vida e se torna alguém que atravessa a vida com presença, com firmeza, com liberdade. Porque o que está fora muda a todo instante. Mas quando sua mente é estável, você carrega um templo dentro de si. E onde quer que vá, você estará em casa. Número 3. A paz começa quando aceitamos o que não dá para mudar. Você já sentiu como se estivesse brigando com a própria vida? Tentando segurar algo que já se foi, mudar alguém que não quer mudar, reviver um tempo que não volta mais. É como nadar contra a correnteza de um rio imenso, gastando cada gota de energia numa luta que você já perdeu, mas que ainda não aceitou. O que dói quase sempre não é a realidade. É a nossa resistência a ela. A morte de alguém querido. O fim de um amor. A falência de um plano. O corpo que adoece. A palavra que não foi dita a tempo. O que machuca não é apenas o fato, mas o não era para ser assim que ecoa na nossa mente. E ainda assim, dia após dia, tentamos controlar o que está fora do nosso alcance. Como se por insistência o mundo fosse se curvar aos nossos desejos, mas não vai. A vida não é uma marionete. Ela é uma força viva, selvagem, que se move como o vento entre as árvores. E não importa o quanto você tente empurrá-la numa direção, ela seguirá seu próprio curso. A filosofia estoica não tenta iludir com promessas de controle. Ela te olha nos olhos e diz: aceite, não como resignação, mas como libertação. Aceitar o inevitável não é desistir. É parar de sangrar por cortes que você não pode evitar. É decidir que, já que não pode mudar o que é, você vai mudar o que isso significa dentro de você. Sêneca, que perdeu filhos, amigos, riquezas e quase a própria vida, dizia que o sábio é aquele que aprende a desejar exatamente o que acontece. Não porque tudo o que acontece seja bom, mas porque até o que fere, ensina. Até o que parte, abre espaço. Até o que destrói, revela. Imagine a tempestade. Você pode gritar com o céu, amaldiçoar o trovão, tentar cobrir o sol com as mãos. Ou pode fechar os olhos, sentir o cheiro da terra molhada, escutar o ritmo da água. E permitir que aquela tempestade lave não apenas o mundo, mas algo em você. Aceitação é isso. É um ato de coragem. É se despir das ilusões de controle e se vestir de presença. Mas atenção, aceitar não é fingir que não dói. Aceitar é justamente olhar a dor de frente e dizer: eu te vejo, eu te acolho. E mesmo com você aqui, eu sigo. Muitas vezes, quando algo terrível acontece, nossa mente busca explicações, culpados, motivos. Mas o que ela realmente está pedindo é paz.
E a paz não vem da resposta. Vem da rendição. A rendição de quem, enfim, entende que há coisas maiores do que a própria vontade. Quantas vezes você resistiu a algo, apenas para descobrir depois que aquilo era necessário? Uma perda que te ensinou a escolher melhor. Uma frustração que te empurrou para um novo caminho. Uma solidão que te fez reencontrar a si mesmo. A mente cria narrativas para proteger o coração. Mas há momentos em que a única cura está no silêncio, no abandono da luta interna, na confiança de que, mesmo sem entender agora, você entenderá depois. Marco Aurélio escrevia para si mesmo em noites de insônia, tentando encontrar sentido no caos de governar um império e ainda assim manter a alma intacta. E ele dizia: receba sem orgulho, deixe ir sem apego. Como quem sabe que tudo é transitório, até a dor. Aceitar o inevitável é se alinhar ao fluxo da existência. É reconhecer que há um fio invisível conduzindo a vida, mesmo quando tudo parece desordenado. É saber que há sabedoria no que nos é tirado, tanto quanto no que nos é dado. E quando você, enfim, para de resistir, algo se dissolve. A culpa. A culpa por não ter feito mais. A expectativa de um futuro que nunca chegou. O peso do que não foi. E é nesse espaço que a tranquilidade nasce. Não como um prêmio, mas como uma consequência natural de quem já não luta com o destino, mas caminha ao lado dele. A paz, meu amigo, não está no controle. Está na entrega. Está na capacidade de olhar para a vida como ela é. Imperfeita, imprevisível, mas profundamente sábia. E dizer: eu confio. Número 4. O que importa é como você reage. A vida com frequência nos empurra para o inesperado. Você acorda certo de como será o dia, e então ele desaba. Alguém te decepciona. Uma notícia ruim chega. Algo que você construiu começa a ruir. E nesse exato instante, no abismo entre o que você esperava e o que de fato aconteceu, algo precioso é revelado. Quem você realmente é. A maioria reage. No calor da emoção, no susto, no medo, na raiva. Gritamos, julgamos, nos fechamos. A reação é veloz, automática, como um reflexo de sobrevivência. E é por isso que ela costuma nos ferir tanto. Não porque está errada em si, mas porque raramente é pensada. Mas há um outro caminho. Mais lento, mais maduro, mais profundo. O caminho da resposta. Responder é escolher com consciência. É não ser escravo da primeira emoção. É abrir um espaço entre o gatilho e a ação. E nesse espaço plantar algo que te represente de verdade. Os estoicos chamavam isso de liberdade interior. Eles não prometiam que a dor acabaria, que a perda deixaria de vir, que o mundo se tornaria justo. Mas prometiam que você não precisa ser definido por isso. Epicteto era um escravo. Sêneca foi exilado. Marco Aurélio governava um império em guerra. Nenhum deles tinha o cenário ideal, mas todos descobriram o mesmo segredo. O poder está dentro, não fora. Veja. Você não escolhe o que a vida joga em sua direção, mas você sempre pode escolher a forma como vai receber isso. Pense nas últimas vezes que algo te feriu. Talvez uma crítica, uma traição, um erro que você cometeu. Agora pergunte a si mesmo: você reagiu ou respondeu? Reagir é explodir no impulso. Responder é respirar antes da explosão. Reagir é levantar muros. Responder é construir pontes. Reagir é se apequenar pela raiva. Responder é crescer pela compreensão. E essa escolha, entre reagir ou responder, está presente em cada gesto, cada palavra, cada silêncio. Imagine um espelho. A vida, com tudo o que ela traz, é esse espelho. Ela não te cria, ela te revela. Mostra onde ainda há sombra, onde ainda dói, onde ainda falta amor próprio. E cada situação difícil é, na verdade, um convite para você se ver com mais verdade. Não para se julgar, mas para se lapidar. Responder com consciência é um ato de reconstrução. Você aprende a não gritar só porque foi ferido. Aprende a não abandonar só porque tem medo. Aprende a não atacar só porque se sentiu pequeno. Você aprende que toda emoção pede escuta, não comando. A raiva mostra onde há ferida. A tristeza aponta para algo que precisa ser cuidado. O ciúme revela insegurança, mas nenhuma delas precisa te dominar. Quando você escolhe como responder, você se torna senhor de si. Não é mais arrastado pelas ondas. Você começa a remar. E aos poucos essa escolha muda tudo. Você começa a se admirar.
porque percebe que é capaz de manter a calma quando antes explodia, capaz de manter o respeito quando antes machucava, capaz de ouvir antes de atacar. Isso é força, força silenciosa, aquela que não precisa provar nada porque já sabe o que é. Marco Aurélio escreveu: a alma permanece invencível se ela se mantiver serena. Essa serenidade não é ausência de sentimento, é presença de consciência. Você pode estar em meio ao caos, mas se responder com verdade, com dignidade, com calma, você não está à mercê. Você está no leme. A vida vai continuar imprevisível, mas você não precisa ser imprevisível com ela. Toda vez que você responder em vez de reagir, você reescreve sua história. E dia após dia, escolha após escolha, você constrói uma vida que não depende do que te acontece, mas de quem você escolhe ser diante disso. Número 5. A paz começa quando aceitamos a realidade. Há um momento, silencioso e definitivo, em que a alma entende que lutar contra a realidade é a forma mais dolorosa de se perder. Esse momento pode vir depois de uma perda, ou de uma espera que nunca se cumpriu, ou de um esforço exaustivo para mudar o que jamais esteve em suas mãos. Talvez você já tenha vivido esse instante, quando tudo o que resta não é mais insistir, mas soltar. Não é correr atrás, mas sentar. Não é tentar consertar, mas aceitar que aquilo partiu, e que você também pode partir dali. Aceitar o que não se pode mudar é uma das lições mais difíceis e mais libertadoras da vida. Difícil, porque exige renúncia do ego. Libertadora, porque devolve a você a leveza de ser apenas o que é, sem precisar controlar o que escapa. Quantas vezes tentamos manter de pé algo que já caiu? Quantas vezes insistimos em fazer alguém nos amar, em salvar um relacionamento que nos abandona todos os dias, em mudar um passado que não muda nem com lágrimas? Mas existe uma fronteira invisível entre o que pode ser transformado e o que só pode ser atravessado. E reconhecer essa fronteira é o primeiro gesto de sabedoria. Os estoicos não acreditavam em resignação passiva. Eles ensinavam ação, mas ação com discernimento. Agir sobre o que está ao nosso alcance. Aceitar com firmeza e clareza tudo o que ultrapassa esse limite. Epicteto chamava isso de dividir o mundo. De um lado, o que depende de você, suas escolhas, seus pensamentos, sua conduta. Do outro, o que não depende, o tempo, os outros, o passado, o acaso. Colocar energia do lado errado é um desperdício brutal de vida. Você não pode mudar o que já foi dito. Não pode apagar o que foi vivido. Não pode impedir que as coisas terminem, que o corpo envelheça, que o tempo corra, mas pode, com honestidade, escolher como vai se relacionar com isso tudo. A aceitação começa no corpo. É quando você sente o cansaço da luta e finalmente deita. Quando para de interrogar o universo e começa a escutar o que ele sussurra. Quando você deixa de empurrar a porta trancada e nota que ao lado há uma janela aberta. Não aceitar nos deixa paralisados em um presente fictício, tentando reviver um passado que não existe mais, ou esperar por um futuro que talvez nunca chegue. Aceitar, por outro lado, é se posicionar no agora. E no agora, tudo é mais leve. Porque não agora, tudo é possível. Menos mudar o que já passou. Há um tipo de paz que não se encontra no conforto, mas na lucidez. Naquele momento em que, mesmo com o coração em pedaços, você olha para o espelho e diz: isso aconteceu. Não era o que eu queria, mas é o que é. E daqui eu sigo. Essa é a paz dos fortes, dos que entenderam que o controle é uma ilusão e que a verdadeira liberdade começa quando você deixa de precisar dele. Marco Aurélio, em seus últimos anos, escreveu: a natureza não faz nada em vão. Isso inclui também as dores, os fins, os desvios. Tudo isso é parte de algo maior, que talvez agora você não entenda, mas um dia olhará para trás e agradecerá. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas haverá um dia em que você verá. O que te feriu, te redirecionou. Aceitar não é gostar, não é concordar. É apenas parar de lutar contra o que já aconteceu, para que finalmente você possa começar a viver o que ainda está por vir. E nesse silêncio que surge depois da luta, ali mora a paz, simples, profunda e inteira, como um lago que só reflete o céu depois que a superfície para de se agitar. Número 6. A liberdade nasce ao dominar seus desejos. Vivemos em um tempo em que tudo grita. Vontades, impulsos, promessas de prazer instantâneo. Você abre o celular e é convocado a desejar mais.
Mais sucesso, mais beleza, mais aplauso, mais distração. Mas ninguém te avisa que o preço disso é caro. Porque quanto mais você deseja sem consciência, mais longe fica de si. O desejo desgovernado não é uma chama, é um incêndio. Ele começa pequeno, aparentemente inofensivo. Uma compra, um vício, um só hoje. Mas logo ele te exige tudo, seu tempo, sua paz e sua liberdade. A filosofia estoica não condena o prazer nem o desejo. O que ela denuncia é o descontrole. O momento em que você deixa de guiar sua vida e começa a ser guiado por aquilo que persegue. Sêneca dizia: aquele que é escravo dos seus desejos não é livre, mesmo que viva entre palácios. E essa frase nos obriga a olhar com honestidade. Quantas vezes você quis algo com tanta intensidade que perdeu a noção do que realmente precisava? Quantas vezes, ao alcançar o que tanto queria, descobriu que não era aquilo? Ou pior, que aquilo trouxe mais vazio, mais dependência, mais ruído? Dominar os desejos é reconquistar o próprio eixo. É olhar para dentro e perguntar: de onde vem essa vontade? Ela é minha mesmo? Ou é um reflexo de carência, de comparação, de medo de não ser amado? O mundo moderno chama isso de sacrifício, mas os estoicos chamavam de força. Porque força não é fazer tudo o que se quer. Força é saber dizer não a si mesmo, e ainda assim continuar inteiro. Imagine um cavalo selvagem. Você pode soltá-lo e deixá-lo correr sem direção. Ou pode treiná-lo, montá-lo e usá-lo para atravessar desertos e chegar onde ninguém chega. Assim é o desejo. Sozinho ele é impulso. Dominado ele é energia vital. Epicteto falava da importância de conhecer a diferença entre o que desejamos por verdade e o que desejamos por hábito. Desejamos status porque aprendemos que ele nos dá valor. Desejamos aceitação porque temos medo de ser rejeitados. Desejamos prazer porque estamos fugindo da dor. Mas e se a verdadeira liberdade for justamente o oposto? E se ela nascer no instante em que você percebe que não precisa de mais nada para estar inteiro? Há uma paz que só nasce no vazio. Não o vazio da falta, mas o da suficiência. O momento em que você olha ao redor e diz: não preciso correr atrás, eu estou aqui, eu sou. Quando você domina seus desejos, você se torna confiável para si mesmo, porque não se abandona por um impulso. Não vende sua paz por um momento de euforia. Não sacrifica o que construiu por uma urgência momentânea. Você se torna alguém sólido, sereno, presente e livre. Marco Aurélio escrevia todas as manhãs para se lembrar de que ele era imperador, sim, mas também homem. E que seus desejos não podiam conduzir o império nem sua alma. Era ele quem precisava conduzi-los. E você? Quantas vezes por dia é puxado por desejos pequenos, que no fim drenam sua energia e desorganizam sua vida? Comida, redes sociais, aprovação, distrações, tudo isso parece inofensivo. Até que você percebe que está construindo a vida que os algoritmos querem, não a que sua alma precisa. O domínio dos desejos é uma prática diária. E não começa negando tudo. Começa escolhendo. Com presença, com propósito e com verdade. Quando você diz não ao que enfraquece, está dizendo sim à sua grandeza. E esse é o tipo de liberdade que não pode ser comprada nem ensinada, apenas conquistada. Porque o verdadeiro homem livre é aquele que pode desejar algo intensamente, e ainda assim escolher não seguir esse desejo. Simples, maduro e inteiro. Número 7. Quem comanda a mente comanda a vida. Quantas vezes você já se sentiu à deriva? Como se a vida estivesse acontecendo sem você. Como se as decisões fossem tomadas por outros, os caminhos escolhidos por pressa, medo ou costume. E no meio disso tudo, o seu próprio destino parecia escapar pelos dedos, silencioso. Mas a verdade é outra. O seu destino não está lá fora. Ele começa em silêncio, na sua mente. A mente é onde você cria os significados. É onde você interpreta o mundo, decide o que importa e escolhe como reagir. Ela é o leme invisível do seu barco. E se você não o segura com firmeza, o mar te leva. As vozes do mundo te conduzem. O passado te repete. E o futuro nunca chega. Controlar a mente não é tentar apagar os pensamentos. É aprender a olhar para eles sem medo. É questionar o que entra, selecionar o que fica, redirecionar o que machuca. É saber que nem tudo que você pensa é verdade. E que você tem o direito e o dever de escolher em que acreditar. Os estoicos viam isso como uma arte. A arte de viver com clareza.
Epicteto dizia que nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo. E isso começa exatamente aí, no instante em que você decide não seguir qualquer pensamento só porque ele apareceu. Você já reparou como certos pensamentos te empurram para lugares escuros? Como um pequeno medo vira uma tempestade quando você o alimenta? Ou como uma crítica cresce dentro de você até virar verdade? Pois é, a mente pode ser fértil ou selvagem. Depende de quem cuida. Sem direção, ela se enche de ruído. Mas com atenção, ela se torna uma aliada. E mais, ela se torna o solo onde nasce a vida que você realmente quer viver. Você não escolhe tudo o que acontece, mas pode escolher como pensa sobre o que acontece. E nisso mora uma liberdade profunda, porque cada pensamento é uma semente. Alguns geram paz, outros conflito. Alguns abrem portas, outros acorrentam. E você planta essas sementes o tempo todo, com o que consome, com o que repete, com o que acredita. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, sabia que seu maior reinado era interno. Ele escrevia para si mesmo, lembrando que a mente precisava ser firme, mas não rígida. Forte, mas não fechada. Clara, mas sempre aberta à verdade. Você pode começar assim também. Observando. Percebendo quando sua mente quer fugir, julgar, acelerar. E escolhendo com gentileza um caminho melhor. Não é sobre nunca errar. É sobre perceber quando está indo na direção errada e voltar, quantas vezes for preciso. É sobre lembrar todos os dias que você tem escolha e que o destino não é o que acontece com você, mas o que você faz com o que acontece. A mente é um instrumento poderoso. Pode construir ou destruir. Pode libertar ou prender. E o que ela faz depende de como você a conduz. Por isso, escolha com cuidado o que você pensa, o que você repete, o que você aceita como verdade. Porque cada pensamento é um tijolo no caminho da sua vida. E você é quem está construindo esse caminho mesmo sem perceber. Assuma o leme, guie com consciência, e perceberá que o destino que parecia longe sempre esteve ao seu alcance. Número 8. Aceite o sofrimento como maestro, não como inimigo. Nenhum de nós escapa da dor. Ela chega sem pedir, atravessa o peito sem explicação e quando vai embora, se é que vai, deixa marcas. Mas o erro mais comum que cometemos é acreditar que ela veio para nos punir. Crescemos vendo a dor como vilã, como algo a ser evitado, escondido, silenciado. Como se só fôssemos fortes quando estamos sorrindo, quando as coisas estão sob controle, quando tudo parece em paz. Mas não é bem assim. A dor tem um papel, e não é o de nos destruir, é o de nos revelar. Ela é como um fogo que queima o que é desnecessário para que o essencial possa emergir. É incômoda, sim, é desconfortável, mas é também precisa, profunda e reveladora. Os estoicos não idealizavam o sofrimento, mas o compreendiam como parte da natureza da existência. Sêneca, que enfrentou perdas, exílios e o próprio fim com dignidade, entendia que há algo na dor que nenhuma alegria oferece. O poder de reorganizar a alma. Você pode ter tudo, pode estar cercado de conforto, e ainda assim viver dormindo dentro de si. Mas a dor acorda. Ela sacode, rasga e te força a ver o que você vinha ignorando. A sua fragilidade, a sua verdade, o seu caminho. É no momento da dor que você descobre o que te sustenta de verdade. Quando perde alguém e percebe o quanto era dependente daquele amor. Quando falha e nota o quanto sua autoestima estava presa ao sucesso. Quando se sente só e percebe que nunca aprendeu a ser suficiente para si mesmo. Esses não são castigos, são revelações. A dor não nos diminui. Ela nos confronta. E é nesse confronto que podemos crescer, se estivermos dispostos a escutar. Mas escutar a dor exige silêncio, exige parar de fugir dela, parar de tentar ocupá-la com distrações, justificativas e correria. É preciso sentar diante dela e perguntar: o que você está tentando me ensinar? Essa pergunta, simples e corajosa, transforma a dor em professora. E professores não são sempre suaves. Às vezes, o ensinamento vem com rigidez, mas sempre com propósito. A mente que resiste ao sofrimento sofre em dobro, porque sofre pelo fato e pela não aceitação do fato. Mas a mente que se entrega à lição aprende a transformar o espinho em alicerce, a cicatriz em sabedoria e o silêncio em encontro. Epicteto dizia que o homem é perturbado não pelas coisas,
mas pela visão que tem das coisas. Você pode ver a dor como uma punição, ou como um chamado, como um buraco, ou como uma passagem. E se ao invés de se perguntar por que comigo, você se perguntasse para que isso agora? Essa pequena mudança de lente abre um campo imenso de descobertas. Você para de lutar com a vida e começa a caminhar com ela. Não como quem desiste, mas como quem aceita o ritmo e aprende com cada passo. O sofrimento, quando bem compreendido, ensina a humildade. Mostra que somos passageiros, falíveis e, ao mesmo tempo, incrivelmente capazes de recomeçar. Ensina compaixão, por nós mesmos e pelos outros. Porque depois que você sente a dor na carne, aprende a tocar a dor alheia com mais cuidado. A dor também ensina o que importa. Ela filtra. Depois de sofrer, você para de correr atrás do que é vazio. Você escolhe melhor. Ama melhor. Vive com mais presença, mais consciência e mais profundidade. E no fim percebe que o sofrimento não foi um obstáculo no caminho. Foi parte do caminho. Foi ele quem moldou sua voz, sua firmeza e sua sensibilidade. Ele não veio para ser combatido como um inimigo. Veio para reger os ajustes mais finos da sua alma, como um maestro. E só quem aprende a escutá-lo com respeito, descobre a música escondida no meio da dor. Número 9. A verdadeira felicidade está na virtude. Muito antes de nos falarem sobre carreira, sucesso e riqueza, alguém deveria ter nos ensinado o que é a virtude. Mas não nos ensinaram. Aprendemos a correr atrás de metas, aplausos e validações. Aprendemos que a felicidade está nas conquistas, nos títulos e nos bens. E quanto mais buscamos fora, mais sentimos dentro o vazio crescer. Os estoicos enxergavam a vida de outro modo. Para eles, a única coisa que realmente importa, o único bem que não pode ser roubado, nem comprado, nem destruído, é a virtude. Tudo o mais é circunstância. Mas o que é, afinal, a virtude? A virtude é viver de acordo com o que é justo, bom e íntegro. É alinhar pensamento, palavra e ação. É dormir em paz com a própria consciência. É agir com coragem, mesmo quando tudo convida ao medo. É escolher a honestidade, mesmo quando a mentira parece mais vantajosa. É sustentar a gentileza, mesmo quando a raiva bate à porta. Virtude é presença, é direção e é coragem. Sêneca dizia que nenhum vento é favorável a quem não sabe aonde vai. A virtude é esse norte. Ela não te protege do sofrimento, mas te dá estrutura para atravessá-lo com dignidade. Ela não te blinda das perdas, mas te impede de perder a si mesmo quando tudo o resto se desfaz. Em um mundo onde tudo muda, a saúde, o dinheiro, os afetos, a virtude permanece. É a rocha no meio da maré, e por isso ela é o bem mais alto. Porque todos os outros podem ser arrancados, mas ninguém pode tirar de você a maneira como escolhe viver. A felicidade, diziam os estoicos, não é um prêmio que se conquista quando tudo dá certo. Ela é o estado natural de quem vive com virtude. Porque quando sua alma está em ordem, quando suas decisões refletem seus valores mais profundos, algo dentro de você se acalma. Não é uma euforia, é um assentamento. É como se o corpo dissesse, agora sim estamos alinhados. E você para de se dividir, para de se trair, para de buscar em 1000 lugares aquilo que só nasce da coerência entre o que você pensa, sente e faz. A virtude não depende de religião, de doutrina ou de posição social. Ela é acessível a todos. E ao mesmo tempo é exigente. Porque ela te pede escolhas, te convida ao desconforto e muitas vezes te isola. Mas esse isolamento é o que diferencia quem vive pela alma e quem vive pela plateia. Dominar a si mesmo, perdoar o outro, manter a palavra, reconhecer o erro, falar com bondade, agir com responsabilidade, tudo isso é virtude em ação. E cada ato virtuoso é um tijolo na construção de uma felicidade que não oscila com o mercado, nem com o humor alheio. Os estoicos não buscavam o prazer acima de tudo, nem se abstinham dele como punição. Eles apenas sabiam que o prazer sem virtude é vazio. E que a virtude, mesmo sem prazer imediato, traz uma alegria muito mais profunda e duradoura. A alegria de quem é inteiro, de quem se respeita, de quem vive de dentro para fora. Em um mundo ruidoso, rápido e superficial, escolher a virtude é um ato de rebeldia e de lucidez. É declarar, eu não vou viver como me mandam, vou viver como acredito. E essa coerência é a raiz da verdadeira paz.
Porque quando tudo se desfaz, e um dia tudo se desfaz, o que fica é o que você construiu por dentro. E se isso for sólido, então sim, você será feliz. Não porque tudo deu certo, mas porque mesmo quando deu errado, você permaneceu fiel a si. Número 10. Abrace a realidade e encontre paz. A maior parte da dor que carregamos não vem do que nos aconteceu. Vem do que não conseguimos aceitar. Daquilo que por dentro ainda resistimos, ainda negamos, ainda desejamos que tivesse sido diferente. E é nesse vão, entre o que é e o que gostaríamos que fosse, que mora o sofrimento mais profundo. Aquele que não grita, mas pesa. Aquele que não corta, mas corrói aos poucos. Como uma gota que insiste todos os dias no mesmo ponto da alma. A realidade é indiferente aos nossos desejos. Ela não se curva aos nossos planos, nem espera a nossa permissão para se manifestar. Ela simplesmente acontece. Acontece quando tudo parece certo e de repente não é. Acontece quando um ciclo termina, quando alguém vai embora, quando o corpo falha, quando a vida muda sem aviso. Você pode passar anos dizendo, isso não era para ter acontecido. Pode se repetir como um mantra, que foi injusto, que não era o momento, que você merecia outro fim. Mas a realidade silenciosa e firme permanece. E quanto mais você resiste a ela, mais ela se torna seu cárcere. Mais ela te fere, te esgota, te mantém preso ao que já não existe. A aceitação radical é o gesto mais maduro de quem deseja viver em paz. Não é uma aceitação superficial, feita para disfarçar. É uma aceitação inteira, feita de olhos abertos e coração presente. É quando você diz, sim, isso aconteceu. Eu não queria, mas aconteceu. E agora eu escolho caminhar com isso e não contra isso. Marco Aurélio, entre guerras, doenças e perdas, escreveu que devíamos amar cada detalhe da vida, mesmo os mais difíceis. Amor fati. Amar o destino não como uma resignação amarga, mas como uma reverência à ordem natural das coisas. Aceitar não é baixar a cabeça. É erguer a consciência. É se alinhar com o que é real e não com a ilusão. Há uma força que nasce quando você para de brigar com a vida. Quando você para de tentar reescrever o que já está escrito. Quando finalmente você compreende que controlar tudo é o caminho mais curto para perder a si mesmo. E o que acontece depois é sutil, mas imenso. Você começa a respirar melhor, a ouvir melhor, a viver com mais suavidade, porque deixa de gastar energia com batalhas que nunca precisavam ter sido travadas. A aceitação radical é um portal. Você passa por ele quando para de se perguntar por que isso comigo, e começa a perguntar, como posso florescer a partir disso? Essa mudança de perspectiva não altera o passado, mas transforma completamente o seu presente. Porque tira você da posição de vítima e te coloca no papel de alquimista. Alguém que transforma o que foi duro em sabedoria, o que foi perda em liberdade, e o que foi silêncio em escuta. Aceitar radicalmente é confiar na vida, mesmo quando ela parece sombria, mesmo quando o sentido ainda não chegou, mesmo quando o coração ainda sangra. Não se trata de ser passivo nem de desistir de mudar o que está ao seu alcance. Trata-se de deixar de desperdiçar sua força lutando contra o incontrolável, para então aplicá-la naquilo que depende de você. Sua postura, sua visão, sua resposta. A paz interior não nasce da ausência de problemas. Ela nasce da ausência de resistência. Quando você aceita a realidade como ela é, com todos os seus limites e imperfeições, descobre algo surpreendente. Ela ainda pode ser bela. Ela ainda pode ser sagrada. Ela ainda pode ser suficiente. E então algo dentro de você relaxa. Como um corpo que encontra finalmente o leito de um rio. Como um coração que entende que não precisa mais lutar para merecer o agora. Esse é o solo onde a verdadeira paz nasce. Na aceitação radical, na presença consciente e na humildade de caminhar com a vida, e não contra ela. Número 11. A virtude como o único bem verdadeiro. Há momentos em que tudo que parecia sólido desmorona. O dinheiro escapa. Os vínculos se rompem, a saúde oscila, as certezas se tornam cinzas. E é nesses momentos que a alma, espremida entre o que foi perdido e o que ainda não se refez, pergunta: o que me resta quando nada mais me resta? Os estoicos respondiam com uma serenidade que incomoda: o que resta é o que importa, e o que importa é a virtude. A virtude para eles não era um conceito abstrato. Era um modo de viver. Um compromisso silencioso com a retidão, a coerência e a verdade interior.
Era aquilo que não dependia do reconhecimento externo, nem do aplauso, nem da recompensa. Era o que você era quando ninguém mais estava olhando. Sêneca dizia que a virtude é suficiente por si, porque ela não está nas circunstâncias, mas no caráter. Não está nos objetos, mas nas ações. Não está no resultado, mas na intenção. Você pode estar no exílio, como ele esteve, e ainda assim ser livre. Você pode estar na pobreza, e ainda assim ser rico. Você pode estar doente, e ainda assim viver com dignidade. Porque a virtude não se mede pelo conforto. Ela se revela nas escolhas que fazemos diante do desconforto. Ser virtuoso não é ser perfeito. É ser íntegro. É alinhar o que você pensa, sente e faz. É não vender sua paz por conveniência. É dizer a verdade mesmo quando dói. É escolher o que é certo, mesmo quando ninguém está vendo. Em tempos líquidos, onde tudo muda de forma, valores, vínculos, promessas, a virtude é o único chão firme. Ela é a âncora em meio à tempestade. E é por isso que ela é o único bem verdadeiro. Porque não depende de nada externo. E não se perde, nem se compra, nem se imita. A virtude te sustenta quando o mundo desaba. Ela te lembra quem você é. Ela te protege da autotraição. E talvez esse seja o pior tipo de perda, a de si mesmo. Muitas pessoas conseguem alcançar grandes coisas, mas poucas conseguem alcançá-las sem se corromper no processo. E é aí que entra a virtude, como bússola, como filtro e como raiz. Marco Aurélio tinha poder absoluto, mas escrevia a si mesmo todos os dias para não se esquecer daquilo que o fazia humano, para não se tornar arrogante, para não se afastar do bem, para não deixar o poder apagar sua humanidade. Porque ele sabia, ser grande aos olhos do mundo não significa nada, se você é pequeno diante da sua consciência. A virtude é silenciosa. Ela não brilha como os bens materiais, nem se exibe como os status sociais. Mas sua presença é inconfundível. Você sente quando alguém é virtuoso, não pelo que diz, mas pela forma como vive. E você sente sobretudo quando está sendo virtuoso consigo. Quando diz não ao que te diminui, quando sustenta um limite saudável. Quando escolhe o caminho mais difícil porque sabe que ele é o mais verdadeiro. A virtude é o bem que você pode levar para qualquer lugar. Ela não precisa de cenário, não precisa de condição ideal. Ela floresce no deserto, no luto, na escassez. E por isso é o único bem que importa. Porque quando tudo se desfaz, e um dia tudo se desfaz, o que fica é a forma como você viveu. Você pode perder pessoas, posses, oportunidades, mas nunca perderá a nobreza de um gesto justo, a força de uma decisão íntegra, a paz de ter sido fiel ao que acredita. No fim, a virtude não te protege da dor, mas ela te protege de se perder na dor, e isso basta. Número 12. Viva o agora, é tudo o que existe. Vivemos como se tivéssemos tempo, como se houvesse sempre um depois, um amanhã, um dia ideal onde tudo finalmente fará sentido. Mas o tempo não promete nada, ele passa. E a vida acontece agora. Você está aqui, escutando estas palavras, respirando este instante, mas talvez sua mente esteja longe, repassando conversas passadas, prevendo cenários que talvez nunca se concretizem. E é assim que passamos grande parte da vida, ausentes do presente, reféns do que já foi, escravos do que ainda não é. Os estoicos nos lembram que a única coisa que realmente possuímos é o agora, não o amanhã idealizado, não o ontem que já fugiu, mas o agora, esse instante vívido, silencioso e absolutamente real. Marco Aurélio escrevia a si mesmo como quem tentava acordar. Pare de viver como se tivesse 1000 anos pela frente. Ele sabia, como poucos, que cada momento é uma centelha de eternidade, e que desperdiçá-lo é a forma mais sutil de se abandonar. O agora não é só um intervalo entre o passado e o futuro. Ele é o palco onde tudo acontece. É onde você sente, escolhe, transforma. É onde o amor pode ser expresso, onde o perdão pode ser concedido, onde a verdade pode ser dita. Mas para viver o agora, é preciso coragem. Coragem para estar presente, mesmo quando é desconfortável. Coragem para parar de fugir, de simular, de fingir. Coragem para sentir tudo o que há para sentir, sem pressa de escapar. A mente, quando não treinada, está sempre em outro lugar. Sempre buscando o que falta, sempre comparando, sempre projetando. Mas a alma, quando silenciada, sussurra. É aqui, é agora,
É o momento que você tem. Não importa quantos anos você viva, nem quantas conquistas acumule. O que realmente conta são os instantes vividos com presença. Os segundos em que você esteve inteiro em si. Os gestos que nasceram do agora e tocaram alguém. As escolhas feitas com atenção, consciência e intenção. Viver o agora é um exercício. Exige prática, exige repetição, exige entrega. Mas com o tempo, o agora deixa de ser um lugar estranho e se torna lar. O único lar possível. Porque é nele que você existe de verdade. Epicteto dizia: enquanto você estiver vivo, aprenda a viver. E viver não é apenas passar pelos dias. É habitá-los. É saboreá-los, mesmo os amargos. É estar inteiro na alegria e também na dor. É não esperar o fim da tempestade para dançar, mas dançar, mesmo molhado. Há uma delicadeza no presente que só se revela a quem o acolhe. Um pássaro que canta agora e nunca mais. Uma palavra que precisa ser dita hoje, antes que o silêncio a sepulte. Um abraço que tem valor porque é dado no tempo certo, que é sempre o agora. Quando você se conecta com o presente, a vida desacelera. As preocupações perdem força. A ansiedade se dissolve, porque você não está mais vivendo no tempo imaginário da mente. Está vivendo na realidade do corpo, do gesto, do respirar. Você não controla o amanhã. O que está por vir ainda não pertence a você. E o que passou já não pode ser tocado. Mas o agora, esse instante exato, enquanto você respira e escuta, esse é seu. Esse é tudo. E viver com essa consciência muda tudo. Número 13. Aceitar o destino traz serenidade. Existem forças maiores que nós, forças que moldam os contornos da vida sem nos consultar. O tempo, o acaso, a morte, as decisões alheias, os eventos que fogem completamente ao nosso controle. E por mais que tentemos desenhar cada detalhe do nosso caminho, há momentos em que a vida simplesmente nos atravessa, com suas reviravoltas, suas dores, suas partidas. É aí que a alma é testada, não no que ela pode conquistar, mas no que ela pode suportar, e mais ainda, no que ela pode aceitar. A aceitação do destino não é resignação amarga, não é cruzar os braços diante do inevitável. É algo mais sutil, mais firme e infinitamente mais profundo. É um sim silencioso ao que já é. É a paz que nasce quando paramos de discutir com a realidade e começamos a caminhar com ela. Marco Aurélio chamava isso de amor fati, amar o destino. Não como quem celebra a tragédia, mas como quem reconhece que mesmo o que dói tem seu lugar na arquitetura da existência. Amar o que vem, porque veio. Aceitar o que é, porque é. Você não escolheu muitas das coisas que te marcaram. Não escolheu onde nasceu, quem partiu, o que sofreu. Mas pode escolher como vai viver com isso. Pode escolher se será prisioneiro do que não pode mudar, ou se será senhor da sua resposta a tudo isso. A serenidade não vem de controlar o destino. Ela nasce de reconhecê-lo como parte da dança da vida. Uma dança que não tem apenas os passos que você gostaria. Ela inclui os tropeços, os tombos, as pausas. E é nessa aceitação que mora uma forma rara de liberdade. Epicteto dizia que o sofrimento maior não está nos fatos, mas na nossa resistência aos fatos. E isso se comprova no cotidiano. É quando lutamos contra o inevitável que nos rasgamos por dentro. É quando não aceitamos a perda, que ela se transforma em tortura. É quando não aceitamos o fim que ele se torna prisão. Mas quando você aceita, algo muda. O que era peso vira aprendizado. O que era ruído vira silêncio. E o que era dor vira passagem. Aceitar o destino é também aceitar a própria limitação. É entender que não somos deuses, que não temos o mapa completo, que não controlamos o tempo, os outros ou o desfecho das histórias. Mas ainda assim, podemos viver com inteireza. Essa aceitação te dá leveza, porque te libera da culpa por não conseguir o impossível. Te liberta da ansiedade de prever o incontrolável. E te coloca de volta no agora, onde sua força realmente habita. Você não precisa gostar de tudo o que aconteceu, mas pode encontrar sentido. Pode extrair beleza. Pode crescer a partir da dor, florescer a partir da perda e agradecer, mesmo sem entender tudo. A serenidade é filha do realismo. Ela nasce quando você olha o mundo como ele é, imperfeito, imprevisível e imenso, e ainda assim escolhe caminhar com dignidade, com aceitação e com fé.
Aceitar o destino não é se curvar, é se erguer, é dizer, mesmo assim eu sigo. E seguir com o coração limpo, a mente tranquila e a alma aberta ao mistério. Porque há coisas que nunca faremos caber em explicações humanas. E tudo bem. A serenidade, às vezes, é apenas isso. Não entender. E mesmo assim, continuar amando a vida. Número 14. Treinar a mente é aprender a pensar melhor. A mente é como um campo vasto, fértil e exposto. E todos os dias, de forma quase invisível, sementes são lançadas ali. Sementes de medo, de dúvida, de esperança, de raiva, de gratidão. Algumas chegam do mundo externo. Vozes, telas, lembranças, estímulos. Outras brotam do nosso interior mais secreto. Mas a verdade é que, no fim, você colhe o que decidiu regar. O problema é que quase ninguém governa o próprio campo mental. Deixamos pensamentos crescerem como mato alto, desordenados, invasivos, sem critério, e então nos espantamos com o cansaço, a ansiedade, o vazio. Mas como esperar paz? Se a mente foi habitada pelo caos, os estoicos nos ensinaram que a liberdade verdadeira começa dentro. Epicteto dizia que não somos perturbados pelas coisas, mas pelas ideias que fazemos das coisas. Ou seja, a mente é o primeiro território que precisamos conquistar. Antes de mudar o mundo, precisamos aprender a governar o que pensamos sobre ele. Governar a mente não é suprimir pensamentos, é observá-los. É não se confundir com eles. É saber que um pensamento é só isso, um pensamento, e que você tem o direito de escolher se quer segui-lo ou deixá-lo passar como uma nuvem. Mas essa escolha exige disciplina. Disciplina para perceber quando sua mente está criando cenários fictícios e sofrendo por antecipação. Disciplina para reconhecer os padrões repetitivos. Pensamentos que se vestem de realidade, mas são apenas hábitos. Disciplina para escolher todos os dias, alimentar o que constrói, e não o que destrói. E aqui entra uma arte antiga, a arte de estar presente. Porque quanto mais presente você está, menos a mente te domina. A presença ilumina. Ela interrompe o fluxo automático. Ela devolve o controle ao agora, ao corpo, à respiração. Disciplina mental é também vigilância. É se perguntar com frequência: esse pensamento me serve ou me sabota? Ele me aproxima do que desejo ser ou me afasta de mim? Não é sobre forçar a mente a pensar só coisas boas. Isso seria negar a natureza humana. É sobre não permitir que os pensamentos sejam tiranos. É sobre tratá-los como convidados. Alguns você acolhe, outros você deixa ir. Sêneca dizia que a mente que aprende a dominar-se torna-se invencível. E ele falava por experiência. Mesmo cercado de pressões, traições e perdas, manteve a lucidez. Porque entendeu que o campo da mente é o único onde podemos, de fato, escolher a direção. Em um mundo ruidoso, a mente desatenta é facilmente sequestrada. Pelos medos que o noticiário vende, pelas comparações que as redes alimentam, pelos julgamentos que herdamos sem questionar. Mas a mente disciplinada é como uma fortaleza silenciosa. Recebe tudo, mas só permite entrar o que faz sentido. Esse tipo de disciplina é uma forma de amor. Amor por si, amor pela própria sanidade, amor pela leveza de viver sem ser refém dos próprios pensamentos. Com o tempo, algo muda. Você começa a perceber o intervalo entre o impulso e a resposta. E nesse intervalo, minúsculo, mas poderoso, nasce a liberdade. Você não precisa acreditar em tudo o que pensa. Você pode respirar antes de reagir. Você pode escolher um pensamento mais leve, mais justo, mais verdadeiro. E ao escolhê-lo, pode transformar toda a sua experiência. Porque a mente não é um destino. É um instrumento. E você é quem segura as rédeas. Número 15. Controle sua mente para liberar o estresse e a ansiedade. A mente ansiosa nunca está onde o corpo está. Ela corre na frente, imagina o pior, ensaia dores que talvez nunca venham. E nessa corrida sem linha de chegada, o presente se perde. A respiração encurta, o coração dispara, e você sente que está vivendo, mas não está vivendo de verdade. O estresse nasce dessa mesma fonte, de um acúmulo invisível de cobranças, expectativas, pressões, de uma tentativa constante de controlar tudo, o que os outros pensam, o que vai acontecer amanhã, o que você deveria ter feito ontem. E aos poucos, a mente se torna uma prisão. Não com grades, mas com pensamentos repetitivos.
exigentes e exaustivos. Mas e se eu te dissesse que não precisa ser assim? Os estoicos compreendiam algo que ainda hoje parece revolucionário. A causa do sofrimento não está no que acontece, mas no que você pensa sobre o que acontece. E isso muda tudo. Você não tem poder sobre o trânsito, sobre o clima, sobre os outros, mas tem poder sobre o que escolhe alimentar na sua cabeça. E quando muda isso, muda tudo que vem depois. O sentimento, a atitude, o corpo, a vida. Epicteto dizia: não são os eventos que nos perturbam, mas nossas opiniões sobre eles. É como olhar para o mesmo céu nublado e enxergar ameaça ou descanso. Depende da lente, e a lente é sua. A ansiedade se alimenta de histórias. Ela sussurra ao pé do ouvido que algo ruim está prestes a acontecer. Te convence de que você não está pronto, não é suficiente, não vai aguentar. E se você acredita, ela cresce. Se você discute com ela ganha ainda mais espaço. Mas se você observa, ela perde força. A mente precisa ser treinada como se treina um músculo. E o treino começa com presença. Estar aqui. Não no que pode dar errado, não no que poderia ter sido. Mas aqui, onde o chão é real, onde o ar entra e sai, onde nada está te ameaçando agora. Marco Aurélio escrevia: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Perceba isso, e encontrará força. Essa frase não é bonita. É um mapa. Ela mostra que a força que você busca lá fora está, na verdade, na sua forma de pensar. E isso é libertador. Porque se você pode observar um pensamento, então você não é ele. Você é maior. Você é o espaço que acolhe, que escuta, que escolhe o que seguir. O estresse diminui quando você para de lutar com tudo. Quando aceita que não vai dar conta de tudo e que tudo bem. Quando percebe que pode escolher não responder a tudo agora, que pode dizer não, que pode descansar, que pode confiar que a vida também sabe se organizar, mesmo sem o seu controle absoluto. Controlar a mente é fazer pausas, é se perguntar: o que estou pensando agora me leva para onde quero estar? É se dar o direito de respirar antes de reagir, de deixar o silêncio responder por você. E quanto mais você pratica, mais a mente se aquieta. Não porque parou de pensar, mas porque aprendeu a pensar com mais gentileza, com mais clareza, com mais verdade. Você começa a perceber que muitas das dores que carrega não são suas. São pensamentos herdados, ideias distorcidas, medos antigos, e que agora, com consciência, você pode deixá-los ir. O controle da mente não é controle rígido, é escolha, é maturidade, é responsabilidade por aquilo que você permite crescer dentro de si. E o mais bonito disso tudo é que, com o tempo, a ansiedade deixa de ser um monstro e o estresse deixa de ser rotina, porque sua mente começa a entender que pode viver com leveza, mesmo em dias difíceis. Você não precisa eliminar todos os pensamentos negativos. Só precisa aprender a não morar neles, a deixá-los passar, como nuvens no céu, como folhas no rio. O que fica é o que você decide regar. Paz, presença e propósito. Tudo começa dentro. Tudo começa com um pensamento. Espero sinceramente que esta mensagem tenha sido útil. Quero parabenizá-lo sinceramente por ter chegado até aqui e ter concluído o vídeo. Isso significa que você deseja melhorar como pessoa. Se gostou do vídeo, deixe seu comentário. Se não sabe o que comentar, comente gratidão. Assim saberei que assistiu até o final. Se ainda não está inscrito no canal, o que está esperando? Inscreva-se agora e junte-se a nós. O estoicismo está cheio de ensinamentos como este, que são aplicáveis à nossa vida cotidiana. Portanto, encorajo você a continuar aprendendo sobre essa filosofia. Deixo aqui 2 vídeos repletos de sabedoria estoica para que você continue aprendendo. Até a próxima!